Veja que a modernidade e a racionalidade, elas foram imaginadas como produtos exclusivamente europeus. E aí as relações intersubjetivas e culturais entre a Europa, ou melhor, na Europa Ocidental e o restante do mundo, elas foram entendidas, codificadas num jogo de categorias dicotômicas, como o irracional, racional, o tradicional, moderno, que se colocava no entendimento de Europa, não Europa. E aí é muito importante a gente ter isso em mente, porque quando se chega ao Brasil, ao entendimento de nação, a partir do que se é colocado nas narrativas, há esse significante da raça como uma categoria básica de organização social. Porque passa justamente da gratuidade e da expressão de que raça seria esse valor inconteste que se colocou no mundo, primeiro a partir de uma construção simbólica que dizia: vocês negros são naturalmente inferiores a nós brancos, porque nós brancos temos o poder econômico, político, e vocês não têm. E além disso, o nosso modo de raciocínio seria o modo mais correto. Então, isso é uma das questões definidoras para se pensar a colonialidade e para se confrontar com as narrativas. Então veja que há esse fundamento do evolucionismo e do dualismo, que são esses dois elementos nucleares do eurocentrismo. Porque, veja, o atual padrão de poder mundial é o primeiro efetivamente global da história conhecida. Então, em vários sentidos específicos, o que a gente tem é que a existência social ela vai estar articulada a todas essas formas historicamente conhecidas de controle das relações sociais correspondentes. Então, vai se configurar uma estrutura em que são colocadas relações sistemáticas como componentes de organização desse conjunto: raça, identidade, superioridade e afastamento. Desde o processo de formação moderna, nosso processo de formação moderna. Então, como eu falei no início desse episódio, quando a gente tem em mente esse pensamento da colonialidade do poder, desse controle, dessa organização de raciocínio que estruturou e estrutura muitos modos de pensamento, a gente começa a entender que um filme ele pode ser visto a partir de outros determinados aspectos, pegando a questão de raça. Porque, como eu tinha falado no episódio anterior, um filme ele vai estar dentro de uma relação com grupos, no nosso caso, negros, independente de como a temática vai ser tratada do filme. Agora, é interessante colocar que há filmes, e aí são gradações de análise, gradações de pesquisa, né? Mas assim, para o nosso entendimento aqui, os filmes de Kleber Mendonça e de Juliano Dornelles, eles trazem tanto o entendimento dessa falta de presença sobre a discussão racial,
É como se fosse uma fotografia dessa imagem da foto de presença. Ele se coloca lá, o que pode levar, inclusive, a ter uma noção de que o próprio filme seria uma reprodução gratuita desse entendimento. Mas o que me parece é que há uma gradação e uma complexificação ao se colocar essa imagem, essa análise, esse modo que é um modo sedimentado da produção imagética narrativa sobre identidades negras, mas que é um modo que coloca essa presença, que é uma presença fruto da acumulação de ausências identitárias negras. Porque isso aparecendo, como iremos ver nos próximos episódios, a partir da questão da memória, da fotografia, da movimentação no espaço urbano, na própria historiografia do cinema, de pensar uma linguagem cinematográfica que vai estar dentro das possibilidades técnicas, dialogando com uma construção metafórica que complexifica interpretações e releituras sobre profundamente o que é o Brasil, o que seria, porque o cinema, ele vem também, o cinema brasileiro, ele tem historicamente essa história de se colocar como uma produção que reflita a nação, que reflita a sociedade brasileira. E então, esse trabalho do passado, presente e refletindo essa memória cinematográfica, que também vai estar associada com a própria memória da construção da sociedade brasileira, acaba sendo tematizado em Aquários também pela via da representação e da reflexão sobre racialidade. Então, temos dessa maneira esse primeiro encaminhamento para a gente pensar tanto Aquários como O Som ao Redor e Bacurau na questão da colonialidade, da decolonialidade, que basicamente é essa forma, é uma forma de organização de mundo, e um mundo interligado, um mundo planeta Terra, de regimes, de disciplinarização, de trabalho e de classe e de produção, de disputas de poder, de arenas de poder, onde há uma valoração e um maior tempo para a construção de repertórios imagéticos subjetivos brancos e a supressão de outros repertórios racializados, não apenas negros, mas de corpos amarelos, indígenas, enfim, pensando nessa perspectiva.